Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Nesse trimestre onde nós estamos estudando sobre os ataques de Satanás à Igreja de Cristo, suas sutilezas, nesses dias que antecedem a volta de Cristo. E nessa lição de número 5, estamos com o título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Clésia Vilarim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal. Sou grata a Deus pela tua vida, por todos vocês que já têm se inscrito aqui no canal, que têm acompanhado as aulas, o que nós estamos trazendo aqui semanalmente. E desde já agradeço a tua audiência. Já deixa teu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é relevante para mais pessoas, para que tenha um alcance maior. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Deixa teu comentário também, compartilha com mais alguém, para que mais pessoas possam ser alcançadas com esse conteúdo. O texto áudio da lição de hoje está em Romanos, no capítulo 1 e o versículo 20. Diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E a verdade prática diz assim: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegos por Satanás. A leitura bíblica em classe que o comentarista destacou aqui nessa lição encontra-se em Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 ao 23. Então aí nesses versículos, a gente vê Paulo ele falando para o mundo gentílico, mostrando os meios e os auxílios que eles tiveram para chegar ao conhecimento de Deus. Embora eles não tivessem o conhecimento da lei como Jacó e Israel tiveram. A introdução da nossa lição diz assim: nesta lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Aí o comentarista diz aqui que colocou o materialismo e o ateísmo juntos porque são as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neoateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos para dar razão ou explicação da nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Isso inclui os materialistas e os ateístas. A filosofia de Pitágoras, Platão e dos estoicos descobriram muito do conhecimento de Deus, como se vê pela grande quantidade de testemunhas. O que se pode conhecer, o que implica que há muito que não se pode ser conhecido, mas o que se pode ser conhecido de Deus é o bastante para nos conduzir ao nosso fim principal, que é glorificar a Ele e desfrutar dele. E essas coisas reveladas pertencem a nós. O primeiro tópico da nossa lição está falando sobre compreendendo o materialismo e o ateísmo. No seu subtópico 1, ele já vem falando aqui sobre o materialismo e o subtópico 2 sobre o ateísmo. Então, sobre o materialismo, ele diz aqui que é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, o materialismo nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido, Ou seja, é uma coisa que ninguém vê. Os materialistas entendem que por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada,
que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Então, o materialismo e o ateísmo, nós temos que analisar os seus aspectos filosóficos e doutrinários, porque somente vendo ele como se sistematizaram ideologicamente, poderemos entender suas implicações práticas. Isso porque, ao contrário de outros sistemas filosóficos que se limitaram ao debate acadêmico, tanto o materialismo quanto o ateísmo saíram do debate acadêmico, meramente acadêmico, para ganharem existência concreta no contexto social. Em outras palavras, se objetivaram. Somente enxergando-os dessa forma, enquanto ideologias filosoficamente estruturadas, é que poderemos contrastá-los com os princípios esposados pela fé cristã. Embora Deus ele não seja objeto dos sentidos, contudo, ele se fez conhecido por meio de coisas sensíveis. O poder e a divindade de Deus são coisas invisíveis e, no entanto, são claramente vistas em suas obras. As coisas criadas não poderiam ter sido feitas por si mesmas, nem poderiam ter uma ordem e harmonia tão exatas por puro acaso. E por isso devem ter sido produzidas por alguma coisa primeira ou um agente inteligente, de maneira que a causa primeira não poderia ser nenhuma outra senão um Deus poderoso e eterno. Foi o alemão Karl Marx que deu os contornos doutrinários à filosofia materialista e a converteu em uma força poderosa ideológica, capaz de criar sistemas políticos e contrapor a doutrina cristã. Mas aí o problema maior não foi esse do início, com Karl Marx, que ele deu início nesse movimento materialista. Mas um pouco mais na frente, lá por volta de 1930, alguns filósofos se reuniram para poder revisar o que Karl Marx tinha feito, revisar a teoria social de Marx. Esses filósofos, que foram 5, eles formaram uma escola, a escola de Frankfurt. Essa escola, que foi formada por esses 5 filósofos, eles fizeram um revisionismo marxista. E esse revisionismo que eles fizeram conquistou as academias e produziu profundo doutrinamento. Contudo, nenhum teórico teve tanto êxito no revisionamento materialismo marxista quanto Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi um marxista italiano que, com a ascensão do fascismo na Itália, foi aprisionado. E durante a sua prisão, ele escreveu suas cartas de cárcere e as cartas da prisão. E nessas cartas ele expõe o revisionismo do materialismo marxista. As ideias de Gramsci, conforme expostas nos seus cadernos do cárcere, só foram popularizadas muito depois que ele morreu. Mas, no entendimento desse filósofo Gramsci, era que a história não podia ser vista como o desenvolvimento apenas de forças produtivas, como pensava Marx, mas sim como a expressão de modelos culturais. Então, muito mais importante do que ver a sociedade a partir do seu aspecto econômico é enxergá-la a partir do seu aspecto cultural. Então, no pensamento dele, a cultura se torna primordial nesse revisionamento marxista. Gramsci entendia que, para se mudar um sistema ou regime de um povo ou nação,
era necessário primeiramente mudar a sua cultura. Então, será que nós estamos vendo isso hoje, né? Esse pensamento materialista trabalhando na cultura para trazer mudanças, principalmente indo contra o modelo judaico-cristão, né, da nossa sociedade. E o pensamento desse filósofo, né, que é um marxista, só que fez tipo uma atualização, ele não está preocupado apenas com o controle de dominação da produção material, mas sobretudo com a direção política, ética e ideológica da sociedade. A conquista da sociedade não se dá mais por intermédio das armas, mas das ideias marxistas que fermentam a cultura. Então, o pensamento dele era que essas ideias tinham que ser introduzidas através da cultura para poder ser feitas modificações necessárias na sociedade. Tirar Deus da história, não é? Da humanidade. Então, eles não acreditam que existe nada espiritual, que após a morte não existe mais nada, simplesmente é a matéria morreu e tudo acabou. A eternidade, ela é uma realidade, nós sabemos disso pela palavra de Deus, e ela pode ser com Deus ou longe de Deus. Em Romanos 9:27, a palavra de Deus diz que ao homem é dado morrer uma única vez e seguindo depois disso o juízo. Então, existe uma prestação de contas, né? Em Romanos 14:12 diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, nós vemos que o materialismo ele rebate, não é, a fé cristã, e no pensamento do neomarxismo, que é no pensamento de Gramsci, que foi o que revisionou o de Karl Marx, o pensamento dele, né, em outras palavras, é somente por meio da revolução cultural que ataca e desconstrói a cultura dominante é que se chega ao poder. Então, para tal, Gramsci entendia que para que se criasse outra cultura, não necessariamente precisaria criar algo novo, mas ressignificar os conceitos já existentes na sociedade. E a gente vê que esse modelo, né, de materialismo é o que tem sido fundamentado em diversas áreas da cultura, não é? Para poder desconstruir o que já está há anos, né, fundamentado na sociedade, para poder trazer novos modelos, novas ideologias, novos pensamentos e excluir a fé cristã da sociedade. Então a gente vê que por trás dessa sutileza do materialismo existe algo maior, né, que está sendo implantado, fundamentado, para trazer mudanças e para desconstruir a fé cristã. Já o ateísmo, ele, de uma forma bem simples, é a doutrina que nega a existência de Deus. Simples assim, né? Ela nega, sobretudo, a existência pessoal de um Deus, conforme a Bíblia revela. E também é de fácil contestação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos, eles negam a realidade espiritual e afirmam que a matéria é a única existente e possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas. A variedade, a multiplicidade, a ordem, a beleza, a harmonia, a natureza diversa e projeto excelente das coisas que são feitas, a direção delas para certos fins e a contribuição de todas as partes para o bem e beleza do todo dão prova farta de um Criador e do seu eterno poder e divindade. Bem, como eu já disse aqui, né, que o materialismo e o ateísmo, eles andam de mãos dadas, né? Embora nem todo ateu seja marxista, contudo, todo ateu é materialista.
uma vez que para ele a única realidade existente é a material, não existindo, portanto, o mundo espiritual. Dessa forma, não existe para o ateu um Deus criador, nem tampouco milagres ou fenômenos espirituais. Apesar disso, deve ser destacado que o ateísmo, embora seja embutido na natureza desde a queda, fazendo parte, portanto, da história humana, desde os primórdios da civilização, foi, contudo, somente nas 2 últimas décadas que começou a ganhar grande visibilidade. Isso se deu por meio do neo-ateísmo, uma forma revitalizada do ateísmo antigo. Então, esse novo ateísmo ou neo-ateísmo se tornou um tipo de ativismo militante, extremamente agressivo e hostil ao fenômeno religioso e a tudo aquilo que se refira a Deus. O tópico 2 da lição fala sobre raízes do materialismo e ateísmo. O subtópico 1, a consequência do pecado, e o subtópico 2, a cegueira espiritual. A consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda com a entrada do pecado no mundo. A incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Em Romanos 1, do 18 ao 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece porque os homens que se dizem sábios se tornam tolos. Já o salmista destacou: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Salmos 53 e 1. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Eu estava assistindo um vídeo do pastor Aguinaldo Betti com relação à consequência do pecado. Em Eclesiastes 3,11, diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano, né? Existe um vazio que não é preenchido pela crença no Criador e é preenchido pelo Criador. E aí ele diz que em Gênesis existe uma ciência bastante interessante e destacou 3 versículos, que foi Gênesis 1:11, Gênesis 1:20 e Gênesis 1:26. Em Gênesis 1:11, Deus disse: produza a terra relva verde. Então, a planta, ela veio da terra, e se ela veio da terra, ela precisa permanecer conectada com a terra, não é? Senão ela perde a sua subsistência. Isso porque foi um princípio estabelecido pelo próprio Deus Criador. Né? De que uma coisa é criada de outra, se uma coisa é criada de outra, elas têm que permanecer ligadas. Já no versículo 20 do capítulo 1 de Gênesis, fala com relação quando Deus disse: produzam as águas os peixes. Então a ordem foi dada às águas, né? E os peixes, eles vêm da água. Então, se tirar o peixe da água, ele morre, né? Se desconectar ele, não é, de onde ele foi criado, ele morre. É o mesmo princípio. Então, se nós descobrimos de onde nós viemos, isso faz todo sentido. Em Gênesis 1:26, chegou a hora de se criar gente. E aí Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Como a planta precisa estar conectada com a terra e também os peixes precisam estar conectados com a água, se nós, seres humanos, viemos do Criador, não é? Viemos de Deus, então a nossa vida só vai ter sentido com Ele.
Então, se esse vazio não é preenchido com Deus, a humanidade tenta preencher esse vazio com N coisas, com bens materiais, com fama, com prazeres da carne, entre outros. Só que a única explicação que nada disso preenche esse vazio é porque nós viemos de Deus e só Ele pode dar sentido à nossa vida. Só Ele que vai preencher esse vazio. Nós vemos no Salmos 19, versículo 1, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Então é uma questão de fé, né? A palavra de Deus diz que para nós nos aproximarmos de Deus, temos que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A pessoa que tem o coração endurecido, né, pelo pecado e que está disposta a não crer, então não adianta, porque ela vai continuar não crendo, independente do que ela veja ou ouça. A gente tem um exemplo disso, né, de coração endurecido, lá na ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias morto. Então Jesus chega lá, né, e manda ele sair para fora do túmulo. E aí Lázaro sai. Muitas pessoas ali creram, muitas pessoas acreditaram no poder de Deus, que Jesus era o Filho de Deus, né? Mas teve os religiosos ali da época que eles não creram. Eles permaneceram com o coração endurecido e a atitude deles foi de querer matar Jesus, né? Por conta daquele tão grande milagre, né? Que ninguém tinha visto antes acontecer. Então eles estavam já dispostos a estarem com o coração endurecido e não queriam acreditar de forma alguma. Então, hoje em dia também não é diferente. Existem pessoas que vão continuar sem querer crer. Já no subtópico 2, falando sobre a cegueira espiritual, ele diz aqui: o pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo, ele trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. Então, o homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. E o que nós precisamos fazer é apenas orar e pedir para que realmente Deus tire as escamas dos olhos dessas pessoas, né, que estão sendo enganadas por Satanás. A Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de uma forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, quando o homem nega isso, né, o homem deixa Deus de fora. E aí, quando as pessoas viram as costas, né, para Deus, isso aí é uma ladeira escorregadia, né? Quando Deus é posto de lado e o cristianismo é marginalizado, o mal, ele reina. O subtópico 2, fazendo uso correto da razão, ele diz assim: o ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo. Ou seja, a ciência é usada fora de seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. Então, a gente sabe que a mídia, ela só mostra o que ela quer porque existem interesses, né, por trás, e há um interesse enorme de deixar Deus fora da sociedade. Então, quando existem pesquisas
quando existem entrevistas, eles colocam pessoas para falar aquilo que eles acham necessário, não é? Para que a pessoa venha ter o conhecimento, mas deixando Deus de fora. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito e alma e corpo. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. Devemos usar a nossa fé e também a nossa razão quando expressamos nossa confiança em Deus. Então nós temos, né, o livre-arbítrio, a escolha se vamos confiar ou não na palavra de Deus. Então você pode acreditar nas ideias do homem, né, falível, de que não existe Deus, ou confiar em sua perfeita palavra, os 66 livros da Bíblia que dizem que Deus existe. O estimulante em ser cristão é saber que a Bíblia não é apenas outro livro religioso, mas, conforme afirma, é a palavra do Deus Criador. Concluindo então a lição de hoje, vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos como sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade e nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. A gente sabe que Satanás apareceu agindo, né, na humanidade através do engano lá no Éden. Quando a gente vai lá para Apocalipse capítulo 20, a gente também vê, né, o engano dele. Depois do milênio ele vai ser solto para enganar as nações novamente. Então, lá do início de Gênesis e lá já no final de tudo, em Apocalipse, a gente vê ele como enganador. E no meio disso, entre Gênesis e Apocalipse, ele continua enganando as pessoas. E esse engano dele, né, ele traz o engano também no coração do ser humano, né, para poder trazer o engano da descrença em Deus, na existência de Deus. E traz também até o engano da descrença nele próprio, para as pessoas não acreditarem que ele também existe. Então, que nós possamos ficar atentos, né? Pela palavra de Deus, nós podemos vencer todas essas sutilezas que Satanás tem se levantado para trazer, né, ao coração do ser humano, né? Se você ficou até aqui, agradeço a Deus pela tua atenção, pela tua audiência. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa teu like, aciona o sininho das notificações para receber os novos vídeos. Deixa teu comentário, compartilha com outras pessoas, né, para que o YouTube entenda e repasse esse vídeo para mais pessoas. Agradeço a Deus pela tua vida, que você seja muito abençoado. Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo.